Assim, ideias tem milhões. Quais que a gente vai escolher e qual que a gente vai executar? Questão de time. Cara, a gente estava fazendo uma campanha no portal, tinha uma agência intermediando, e aí quando a gente foi fazer a comunicação, a gente falou assim, então vou te mandar o banner e tal. Qual que é seu e-mail? Daí ele falou, não, meu endereço é esse. Aí mandou o endereço do escritório. Ele falou, não, cara, eu vou te mandar de forma digital, né? Eu não consigo te mandar por endereço, não vou te mandar num disquete, né? Eu vou te mandar não, mas não é um banner impresso, não é? Né? Então essa confusão aí, acho que era... Vamos realmente entender se a nossa ideia colabora pro todo. Então acho que esse é um ponto que eu vejo, às vezes, muita gente, não, eu acho que tem que ser assim. Porque eu uso assim. Cara, tá, mas a gente tá falando de você, né? A gente tá falando de todo mundo. 7 milhões de tags, né? Então, é muito maior. Tem clientes que são parecidos com você, tem clientes que são totalmente diferentes. Hoje você pode... Você tem a placa cadastrada, então isso a gente vai mostrar pra você e falar assim, Bruno, você tem uma multa aqui. Quer pagar? O CPVA está atrasado. Quer pagar? Então isso a gente faz a comunicação. Se você quiser pagar do carro da sua esposa, se caso ela não tenha sem parar, você pode pagar também. Você faz uma busca pelo plástico. Tá. Você consegue encontrar e você consegue efetuar o pagamento. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. E hoje eu converso com um cara que tem mais de 20 anos de experiência. Quando a internet estava passando pós-bolha, ele começou nesse mundo, quando o marketing digital nem era uma palavra ainda, onde se mandava banner por correios, não pelo endereço na internet. Ele, que já teve passagens por negócios que são super consolidados, esteve lá no comecinho deles, como Mercado Livre, Grupo da Fit, que a gente quase se encontrou, foi por pouco que a gente não se encontrou lá. O Grupo Zap, que é o Viva Real e mais algumas empresas que eles compraram, e Conta Azul. E hoje ele está como CMO lá no Sem Parar, esse mesmo, a tagzinha que você tem lá no teu carro, só que só não é a tag não, viu galera? Tem muito mais coisa que o Sem Parar está fazendo e evoluindo ali, que a gente vai abordar aqui nesse podcast hoje. Ele está lá desde 2021 e lidera o time de marketing, produto, ativação, NPS, e-commerce, marketplace, entre outras iniciativas. É quase o CEO, né, da empresa. O CEO vai ouvir, vai ficar bravo. Brincadeira, viu? Gabriel Porto, CMO do Sem Parar, muito bem-vindo. Valeu, Nardão. Obrigadão aí pelo convite. É um prazer enorme poder conversar com você e compartilhar um pouquinho da nossa história. Boa, cara, legal. Papo, ó, galera, hoje tá sensacional. Então, fica aqui até o final, porque o Gabriel vai compartilhar um pouquinho da trajetória dele, experiência trabalhando nessas grandes empresas, que são grandes nomes hoje, mas quando ele entrou ainda eram pequenas, né? E como foi essa sua chegada no Sem Parar e um pouco da trajetória do que o Sem Parar tem feito hoje. Sobretudo o rebranding, que foi feito recentemente, acho que é um papo aí super legal, que muita gente, né, muito empreendedor falou, tem uma marca, minha marca evoluiu, e aí, o que eu faço com ela? A gente vai falar bastante disso. E os erros também que são cometidos, os cuidados que você tem que ter também quando você vai fazer o rebranding de uma marca, tá? Então vamos lá, galera. Olha só, depois de você ser VP de marketing aí, passar por várias coisas, né? Como foi essa sua entrada ali no Sem Parar? Como foi o processo para você também de tomar de decisão e transição para ir para o Sem Parar? Boa. Acho que antes do Sem Parar, eu sempre me dediquei, né? Me esforcei e procurei desafios que eram transformacionais, assim, né? Então, acho que como você comentou ali, algumas empresas, quando eu entrei, estavam numa fase muito inicial e, cara, eu tinha que descobrir o que seria feito nos próximos anos para o negócio poder ganhar alguma escala. E aí eu passei, né, por empresas de varejo, de serviço, de assinatura, e-commerce, etc. E quando eu vi o Sem Parar, diferente das outras, porque as outras empresas normalmente eram empresas menores, uma marca ainda que ninguém conhecia, né, que eu chegava para minha família e falava assim, pô, eu vou trabalhar na Dafit. Vai trabalhar onde?
Na Dafit. O que é Dafit? Ah, é e-commerce de moda. Cara, na época ninguém conhecia. E era um desafio. E aí, quando chega no Sem Parar, o que eu vi foi o seguinte, né? Primeiro, uma empresa super bem consolidada, né? Pensando no posicionamento de marca dela, já que tinha construído um share, uma participação de mercado para se tornar top of mind, né, do segmento, sinônimo de categoria e, além disso, uma base de clientes muito relevante, né? Assim, na época devia ter 5 milhões de tags, há uns 3 anos atrás. E só Hoje que tem quanto só para... hoje estamos batendo ali 7. Boa. Provavelmente quando sair aqui o episódio, a gente já vai estar comemorando 7 milhões. Animal. E aí, quando eu olhei para esse cenário, eu vi uma empresa que tinha uma história, uma fotografia muito positiva, porém, olhando para o futuro, cara, tem um desafio de se transformar também. O que essa empresa vai fazer para que nos próximos 20 anos de empresa, a gente continue tendo essa mesma história positiva, crescente e gerando impacto positivo no mercado? Acho que basicamente foi isso que eu enxerguei. Legal. E, cara, assim, você bem falou isso na hora que você começou aqui o papo, né? Eu entrei numa empresa que já está mais consolidada, que já tinha uma base de clientes grande, que já vinha de uma construção legal. Quando você entra numa posição ainda mais de liderança numa empresa que já está performando bem, existem vários desafios. Desafios de cultura, de como ela era, ou como ela é, ou como ela tem para onde ela vai. Desafios do time que está lá, que você tem que conquistar, né, as cabeças e os corações da galera que está lá, porque você não está começando ali do começo e trazendo a sua tocada, a sua liderança, o seu jeito, a sua cultura. Como é que foi esse desafio da transição para quando você entrou lá? Quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa entrada? Eu acho que o principal desafio é a gente entender muito bem aonde a gente estava, né? E isso acho que era um pouco mais claro, porém, conseguir fazer o plano de desenho futuro, né? E aí pensando, o que vai ser prioridade e o que não vai ser prioridade, né? Assim, ideias tem milhões, quais que a gente vai escolher e qual que a gente vai executar. A questão de time, acho que teve uma dedicação grande do meu lado de me aproximar do time, de ganhar essa confiança, né? De compartilhar tanto vulnerabilidade quanto, poxa, isso aqui eu acho que eu consigo fazer bem e vou te ajudar, né? E dar esse direcionamento. Então, eu acho que o desafio principal foi, poxa, beleza, vamos tentar desenhar esse plano futuro? E desse plano futuro era vamos pensar assim, era uma folha que já tinha algumas ideias já do passado, algumas ideias novas, que a gente tem que olhar e falar assim, tá, como que a gente vai priorizar isso aqui? Como que a gente vai olhar e falar qual o caminho que a gente vai seguir e percorrer? E quando você entrou lá, assim, que tamanho que estava de número de colaboradores Sem Parar inteiro? Cara, colaboradores, uns 3 mil colaboradores. 3 mil colaboradores. E acho que hoje segue na mesma linha, assim, não é uma... E o seu time? Meu time deve ter crescido aí de uns 80 para 120 pessoas, tá? Pensando que a gente teve uma estrutura... Olhando para o time em si, não tem um crescimento muito grande, porém as novas unidades de negócio que a gente construiu, por exemplo, como seguros, que eu comentei com você um pouquinho antes, aí é um time novo. É uma coisa nova, tem um pilar novo e tem uma equipe nova dedicada para poder tocar esse projeto. Perfeito. E, cara, no final do ano passado, vocês passaram por esse reposicionamento de marca, né? Vocês fizeram esse rebranding, que tem como tagline aqui a frase "Você livre em movimento". Queria que você explicasse para mim o que motivou vocês a buscarem esse rebranding, esse reposicionamento. Perfeito. O que fez a gente buscar esse posicionamento, basicamente foi a gente entender quem que a gente era no momento ali, né, do ano passado. E o que vocês eram? A gente já tinha construído um ecossistema, como a gente chama hoje, né? Um ecossistema de mobilidade veicular. Por quê? A gente saiu só do mundo da tag, a gente evoluiu muito dentro do mundo da tag. Então a tag, para quem não sabe, aí eu acho que todo mundo sabe o que é Sem Parar, até meio bobo falar isso, mas eu sou assim, falo coisas óbvias. Tag é a tag que você coloca ali no vidro do carro, que começou para você passar em pedágio sem precisar pagar ali no guichê. Exato. O Sem Parar é uma empresa de 20 anos, onde quando a gente nasceu, perfeito, a gente disruptou o pagamento automático no pedágio, foi o nosso primeiro caso de uso, fez a empresa ter uma aceleração muito grande e a gente olhou para outros casos de uso. Estacionamento, quando você vai no shopping, no médico, restaurante. Depois a gente evoluiu para abastecimento, que é um caso de uso hoje muito bem consolidado, já tem um volume bem considerável de clientes que abastecem com Sem Parar. Lava rápido, drive-thru, parceria que a gente tem com o McDonald's, etc. Então a gente evoluiu como drive-thru, cara. Exato. A gente faz muito tempo que eu não vou no McDonald's, mas se eu passar no McDonald's, fazer o pedido, quer pagar como? Cartão, não sei o quê, paga separar, pum, vai embora. Exato. Irado. Então a gente evoluiu muito dentro do nosso core business, que a gente chama, que é o pagamento automático. Perfeito. Legal. Porém, a gente viu essa oportunidade de construir um ecossistema onde o cliente, nosso cliente, que tem um carro, consiga solucionar
os problemas dele, do dia a dia, ali dentro do aplicativo. Então, recentemente, até quando a gente fez a pesquisa, teve um ponto que ficou bem claro pra gente, que foi o seguinte. O carro, ele tem dois lados, né? Tem um lado positivo, que é o lado de status, liberdade, autonomia, né? Então, poxa, isso é muito bom. Tem um outro lado, que é o lado burocrático, que é, cara, o lado de responsabilidade, o lado de custo, multa e etc. PVA, que é custo, seguro, né? Que é o que você falou de responsabilidade. Exatamente. Aí você tem que acompanhar, pô, quando que vence, quando que não vence, quando que tem que pagar, pô, eu vou viajar, será que eu tô com o PVA pago? Então, tem um lado burocrático, né, de responsabilidade ali, que é muito chato. E aí o nosso papel é como que a gente olha para esse lado que é chato e a gente consegue solucionar essa dor do cliente para ele viver o lado bom e o lado chato a gente está resolvendo para ele. Basicamente é isso que a gente... Essas são as 3 etapas, né? Então, tag de pedágio, tag de pagamento automático em diversos casos de uso, principalmente na rede urbana, e o ecossistema de mobilidade. Legal. E daí, foi por causa disso que vocês quiseram fazer esse rebranding. Exato, porque a gente veio construindo já essa história, né, desses 3 pilares que eu comentei, nos últimos 5 anos. E aí o que a gente percebeu foi o seguinte, a gente precisa, para comunicar para o mercado, a gente vai precisar falar de uma forma diferente. Se a gente continuar falando igual, o mercado não vai perceber. E hoje em dia é difícil pra caramba conseguir capturar a atenção do nosso cliente. Né? Então a gente falou, cara, o que a gente vai fazer de diferente, né, de comunicação, de relacionamento com o cliente, para que ele perceba e ele lembre, até foi um ponto interessante, assim, né? Porque durante essa jornada, a gente queria educar o cliente para que ele soubesse as 30 funcionalidades que tem no aplicativo. Perfeito. Cara, é impossível. É impossível. O que eu preciso fazer é posicionar que ele saiba que o nosso aplicativo, ele vai encontrar tudo relacionado ao carro dele. Perfeito. Entendeu? Então é assim, putz, eu tenho um problema com o meu carro aqui, cara, eu vou lá no app do Sem Parar para ver se eu consigo resolver. Essa foi até uma mudança e um aprendizado que a gente teve aí nos últimos 6, 12 meses, que facilitou a forma da gente poder comunicar com o nosso cliente. Tá, então quando você fala isso, por exemplo, hoje, eu posso pagar meu IPVA por lá, pelo aplicativo. Eu posso, você já tem minha placa, né, porque eu tive que cadastrar, e já puxa do sistema do governo se eu tenho multa ou não. Exato. Eu consigo justificar por lá, caso não tenha sido eu motorista, posso pagar por lá, etc., vejo tudo por lá. Exato. Hoje você pode... Você já tem a placa cadastrada, então isso a gente vai mostrar para você e falar assim, Bruno, você tem uma multa aqui, quer pagar? Seu IPVA está atrasado, quer pagar? Então isso a gente faz a comunicação. Se você quiser pagar do carro da sua esposa, caso ela não tenha Sem Parar, você pode pagar também. Você faz uma busca por placa, você consegue encontrar e você consegue efetuar o pagamento. E seguro? Seguro, para nós, é um segmento que está sendo muito, muito importante. A gente lançou há 2 anos atrás, mais ou menos. Mas vocês são revendedores de seguro ou tem um seguro Sem Parar? A gente tem parceria com seguradoras. Né? Então a gente traz seguradoras para o nosso portfólio, a gente utiliza a marca do Sem Parar para poder fazer a conexão com o nosso cliente, e a gente entende quais são os tipos de seguro que vão gerar valor para o nosso cliente. Então, por exemplo, a gente tem seguro do tipo completo, que é aquele que você faz a cotação, aí você paga, parcela e tal, e tem seguro, que são microseguros que a gente chama. Né? Então, basicamente, é uma assistência. Você paga R$12 por mês, cara, deu uma pane elétrica no carro aqui. Você liga, o cara vai lá e resolve para você. Perfeito. Putz, eu preciso de um guincho. Você liga, o cara vai lá e resolve para você. Daí tem seguros, putz, contra sequestro, relâmpago. Né? O cara me sequestrou, fez um Pix com o aplicativo. Tem um seguro para isso. Então, o que está em torno da mobilidade, a gente está construindo para tentar dar essa comodidade para o nosso cliente. E hoje já tem, daí talvez na pergunta aqui que eu não sei mesmo, porque eu não fui fuçar para ver isso. Mas, por exemplo, meu pneu estourou, preciso de um guincho. Eu consigo pedir pelo app ou lá no app eu vou ter o telefone que eu vou ligar? Pelo app, de acordo com o tipo de seguro, você pode chamar pelo WhatsApp ou pelo telefone. Eu acho que esse é um ponto interessante também, né? Que pensando na estratégia do app, a gente centralizar tudo no app. Então é fazer o cara abrir mais o app, porque ele fala, putz, qualquer coisa que eu tenho eu vou ali ver. Eu vou ver o quanto eu gastei de pedágio no mês. Exato. E hoje, como é que funciona o plano? Eu consigo colocar meu cartão de crédito e ele ficar ali puxando de R$50, R$50, pago uma mensalidade, eu não sei mais como... Hoje, quando você entra em contato com um canal de vendas nosso, você escolhe o plano que você acha que é mais adequado para você, nosso vendedor ou a internet vai te indicar um plano que é mais adequado, e aí, depois disso, você define qual que vai ser o meio de pagamento, pode ser débito em conta, pode ser cartão de crédito, e aí depois disso, você tá liberado para usar e segue em frente. Legal. E, cara, como que foi, agora entrando no específico do processo de rebranding? Foi algo que veio de um planejamento estratégico que vocês fizeram, falaram, precisamos mudar o posicionamento, e daí vocês trouxeram uma agência de fora para ajudar, vocês fizeram tudo dentro de casa. Como é que foi esse processo, que eu acho que isso é um negócio super interessante da gente dar um zoom ali
e olhar um pouco mais, porque o empreendedor que está, né, ouvindo a gente aqui, ou o gestor que está ouvindo a gente, às vezes ele se pergunta, pô, deveria fazer rebrand, não deveria? E se sim, qual que é a melhor maneira de fazer? Boa. Eu diria que o processo ele começou do nosso próprio time, quando conversava com alguns amigos e colegas e familiares e perguntava, pô, você viu que Semparar tem seguros? Cara, não. Pô, você viu que tem débitos veiculares? Não. Pô, você viu que tem um aplicativo? Não. Então, assim, a gente estava lançando muita coisa, né? A gente construiu realmente o ecossistema, mas a gente não contou essa história. Perfeito. E aí a gente falou, poxa, para contar essa história, a gente vai ter que colocar a roupa certa na festa. Né? Não adianta eu ir com a roupa atual que eu tô aqui no trabalho, porque não vai combinar, não vai ser legal, não vai ser bem aceito. Então, acho que nasceu de um feeling do nosso time executivo, né? De falar, cara, a gente tá precisando mexer aqui. Vamos começar, então, a começar a desenhar e estruturar isso? E aí a estrutura e processo nasceu. Cara, vamos encontrar uma consultoria especializada para poder nos apoiar nesse sentido. Vamos envolver as áreas que, cara, acho que foram, sei lá, de 95% das áreas do Semparar foram envolvidas, né, de jurídico, financeiro, atendimento, vendas, óbvio, marketing, produto, e aí começam as discussões, e principalmente direcionado para o nosso cliente, né, para o nosso cliente / mercado, porque a gente quer aprender o que o cliente está vendo do Semparar hoje, e quem não está dentro da base de clientes, também é o que está enxergando. Né, e aí que, aí que eu vejo que estão, inclusive, as maiores oportunidades. Né? E antes de eu fazer a próxima pergunta, galera, olha só, não esquece de seguir e avaliar a gente, tá bom? Lá no Spotify, isso ajuda muito a fazer a gente alcançar e manter os top 5 podcasts de negócios do Spotify, tá? Vai lá, avalia e segue a gente no Spotify. E, cara, quando você fala, né, desse processo que você trouxe um terceiro para te ajudar, envolveu todas as áreas, super complexo. Mas se você pudesse dar uma sintetizada, quais que são ali os pontos principais que a marca tem que pensar na hora de fazer um rebrand? A primeira tá clara para mim, o meu core business já não é talvez mais o meu core business, eu quero ir para um outro lugar que talvez a minha comunicação e o jeito que as pessoas me conhecem por causa dos últimos 20 anos de história já não vão fazer mais sentido para onde eu quero ir. Tá claro o porquê eu tenho que começar agora. Quais são os cuidados ali, os pontos que tem que pensar na hora de fazer? Cara, acho que primeiro é considerar a voz externa, né? No sentido de como que o mercado está reagindo ao que a gente está falando hoje e até qual é a reação que a gente quer gerar para o mercado, né? Como que essa comunicação vai ser bem aceita. E aí eu acho que é muito de discussão, construção, validação, né? Então, discussão poxa, a equipe interna, que aí acho que é onde nasce tudo, discute, né? Tanto o Semparar quanto a consultoria, etc. Depois, a gente constrói algo que a gente acredita que seja o caminho correto para ser percorrido. E aí, validação. Né? Então, cara, a frente de pesquisa que a gente tem hoje, tanto para a frente de marca quanto para outros projetos, é muito forte. Então, a gente está sempre falando com os clientes, com o mercado, para entender qual que é a percepção. Perfeito. Né? Então, acho que foram essas 3 etapas aí que a gente seguiu e vai né, e cria um ciclo. E aí vai corrigindo o processo e vai evoluindo. PDCAzão mesmo, né? Você planeja, faz, vê o recebe que aconteceu ou não, recebe feedback, mede, mensura, deu certo, você exato. Faço mais, não deu certo, o que eu preciso rearrumar? Exato. O famoso PDCA. Exato. E o que são os erros mais comuns quando as marcas tentam fazer um rebranding? Acho que antes de vocês irem por esse caminho, vocês perguntaram isso para a agência. O que a gente tem que tomar cuidado? Acho que o maior cuidado que a gente tem que tomar é com o gosto pessoal de cada um. Né? Porque o marketing, assim, todo mundo tem um pouquinho de marketing, todo mundo tem a vontade de colaborar, e acho que esse foi um cuidado que a gente teve de, poxa, não vamos cair no nosso gosto pessoal aqui, né? Do que a gente quer fazer. Vamos realmente entender se a nossa ideia colabora pro todo. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo, às vezes, muita gente, não, eu acho que tem que ser assim. Porque eu uso assim. Cara, tá, mas a gente tá falando de você, né? A gente tá falando de todo mundo. 7 milhões de tags, né? Então, é muito maior. Tem clientes que são parecidos com você, tem clientes que são totalmente diferentes. Cara, esse eu acho que é o principal erro que a maioria dos empresários, empreendedores, que não são o caso de uso 80-20, né, que são o principal do próprio produto, tende a errar quando toma decisão, né? Ele vai num grande achismo de que, eu acho que é isso, para o meu caso de uso funciona bem isso, portanto, é a realidade de todo mundo. E ele esquece que a maioria da base de clientes que a gente tem hoje é totalmente heterogênea. A gente não sabe o que eles querem. E que o nosso papel no fim do dia como líder, empresário, empreendedor, o gestor, o que seja, é conseguir olhar a base, subsegmentar ela em grupos menores que têm as mesmas dores, dúvidas, desejos, e esses subgrupos você conseguir metrificar. Qual que é o tamanho
desse grupo dentro do meu todo, qual a representatividade dele, qual que é o meu custo de aquisição desse cliente, qual que é a dor essencial que de fato eu resolvo para esse tipo de cliente e qual que é o lifetime value dele, né? O quanto que esse cara vai me trazer de dinheiro, de mais de contribuição ao longo da vida, porque quando você consegue subsegmentar melhor a sua base de clientes, fica muito mais fácil de você sim daí tratar cada grupo quase que como uma unidade de negócio diferentes. Opa, isso aqui tem mais essa dor para cá. Então, a minha comunicação com ele tem que ser essa, o meu canal o meu produto, solução, serviço tem que ser esse, porque essa é a dor dele, o meu canal de aquisição tem que ser esse, o meu modelo de monetização é esse, para esse é outro, para esse é outro, para esse é outro. Então, perfeito. Eu acho que esse é um ponto bem importante, inclusive, assim, nos últimos anos a gente evoluiu muito com a relação de estrutura de planos para oferecer para o mercado. Né? Então, assim, no passado, quando o Sem Parar começou, era um plano. Cara, tem um plano, você paga aqui um valor e acabou. Hoje a gente tem desde o plano pré-pago, que o cliente só paga se ele usar, né, para ele poder fazer a recarga, e até o plano mais completo que tem seguro embutido, tem várias outras coisas. Então, é muito realmente de entender a necessidade do cliente, o que ele está disposto a usar e a comprar, construir e aí poder evoluir. Beleza. Cara, quando você olha assim, né, beleza, você está fazendo esse rebranding, que começou agora no fim de 23, imagino que seja um super desafio para esse próximo ano e para os próximos anos de conscientizar de fato tanto as 7 milhões de tags que já tem hoje, que, né, tipicamente a primeira coisa que você vai ter que fazer, como eu conscientizo o cliente atual que eu tenho, de que eu tenho todo esse outro portfólio de produtos e que se é o meu caso de uso, faz sentido para eu usar outras coisas aqui dentro, então, que é o que a gente chama de cross-sell, né? Então, vou vender mais de outra coisa nova para o mesmo cliente. Mas você também tem um desafio de aumentar, né, essa sua base de clientes hoje de 7 milhões para 10, para muito mais clientes no longo prazo. Qual que é assim, o seu maior desafio atual? Você lá, Gabriel, dentro dessa organização grande, com um grande desafio, com uma grande marca e tendo nas mãos o poder de liderar isso. Boa. Cara, o grande desafio é a gente continuar construindo esse ecossistema de mobilidade. Tá. Né? E entendendo do cliente e do mercado, cara, o que ele precisa? Né? Então, hoje a gente está muito direcionado e focado no veículo, né? No cliente que tem carro, e esse é o nosso objetivo para os próximos ciclos. Porém, é entender o que mais que eu preciso trazer para ele, para dentro desse guarda-chuva, que vai facilitar a vida dele. E acho que, bem como você falou, tem a questão de segmentação. Cara, eu tenho 30 funcionalidades lá. Tem 5 que talvez para mim não faça sentido. Cara, então eu não preciso mais vê-la. Né? Então, como que a gente consegue hipersegmentar o tipo de produto para poder o cliente cada vez mais ter uma jornada mais lisa com a gente? Né? Assim, se ele só usa 3 funcionalidades e as outras não faz sentido, cara, eu quero focar nessas 3 e vambora. Né? E talvez pensar qual que vai ser a quarta, que aí é o desafio de entender, escutar, trazer para dentro, construir e levar. Mas não adianta eu querer ficar vendendo e empurrando tudo para ele que não vai adiantar. Né? Okay. Então acho que essa questão de segmentação também é um ponto bem, bem importante. Isso que você falou um pouquinho antes, né, que nos próximos ciclos a ideia é ainda continuar em volta desse ecossistema do carro, que daí no futuro mais para frente talvez ampliar essa visão. Uma coisa que eu vejo que é meio que o mal do empreendedor fundador é que ele, né, a maioria dos empreendedores fundadores são pessoas que são muito boas de tirar a empresa do 0 para o 1, né? Até conseguem levar do 1 para o 10, mas quando tem que levar do 10 para o 100, elas entram no marasmo, que não é o que elas gostam de fazer. Elas gostam de criar coisa nova. Pô, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu fazer outra coisa nova. Elas gostam de tirar do chão, né? Um projeto que tipicamente, cara, quando você vai tirar ali do 0 para o 1, cara, é um time menor, você é mais centralizador, todo mundo meio que faz tudo, todo mundo é meio coringa. Quando você está levando um para o 10, você já tem que especializar um pouco mais as pessoas em cada um dos seus lugares, elas já têm que aprofundar um pouco mais. No começo a cultura é você, ali a cultura é a cultura que você passou para os seus líderes e que os líderes estão contratando as próximas pessoas. Se você não tiver cuidado no seu líder contratando, sua cultura pode ir para o lado errado. E do 10% é outro jogo, é um jogo que você vai cada vez mais fazer aquele fine-tuning, né? Mexer ali em pouquinhas coisas, mas que no fim do dia é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. São esses pequenos detalhes que vão continuar fazendo você se diferenciar da sua competição no longo prazo. Mas do 10% é muito mais do mesmo melhor. Mais do mesmo melhor. Do 0 para 1 é testar 100 coisas diferentes, talvez
5 dê mais ou menos certo, essas 5 você vai levar do 1 para o 10, dessas 5, 2, 3, você vai conseguir levar do 10 para o 100, e daí ali do 10 para o 100, isso vai virar talvez o teu core, né? Quando você fala desses novos ciclos, né, nos próximos ciclos, na verdade, vocês ainda continuarem focando em mobilidade em volta do carro, como que foi feito esse planejamento estratégico, né, que provavelmente de alguma maneira você deve ter participado nele, para falar não para o tanto de oportunidade que tem, porque, cara, é aquele negócio que fica coçando, pô, essa oportunidade que está passando aqui do meu lado, mas pô, você tem ao mesmo tempo 7 milhões de clientes. Só se você trabalhar um pouquinho melhor com eles, você já dobra de tamanho. Como que foi esse planejamento de falar, olha, vamos focar nisso e não vamos fazer isso agora? E como que é isso no dia a dia da empresa, de manter essa cultura e de disciplina, de continuar focando naquilo que foi combinado? Perfeito. Acho que isso volta até para o projeto de marca, tá? Porque a gente olha para o posicionamento que a gente tem, né? E a nossa tagline, né? Você livre em movimento, é assim, cara, o cliente tem que ter a liberdade de escolher o que ele quer fazer, né? E o que a gente quer fazer é conseguir tirar a barreira da frente dele para aquele cara que tem para escolher. Se ele quer ler um livro, ele vai ler um livro. Se ele quiser ter que ir até o Detran para pagar uma multa, cara, é a opção dele, ele vai. Mas ele tem a opção de pagar aqui pelo aplicativo. Então, esse é o nosso posicionamento, é gerar comodidade para o nosso cliente. E aí isso desdobra, acho que em duas vertentes, né? A primeira é o core business. Como que a gente consegue evoluir o nosso core business? Quais são as oportunidades que a gente tem? E aí acho que como a gente já tem mais maturidade, é um pouco mais fácil. Não sei nem se é tão fácil, mas tá um pouco mais dentro de casa as decisões que a gente vai tomar. Perfeito. E aí tem um outro pilar que a gente inclusive chama de new core. Que é assim, cara, o que a gente vai construir para o futuro? E aí isso primeiro tem que estar correlacionado com o nosso posicionamento. Cara, vai gerar comodidade para o cliente? Vai gerar facilidade? Tem a ver com o que a gente está construindo? Tem muita conexão? Tem. Beleza. E aí depois é estudar quais são as oportunidades que existem, como que isso seria inserido dentro do nosso negócio. E aí eu acho que o principal ponto final é, cara, como que o cliente enxerga? Ele gosta ou não gosta? Então, quando a gente lançou seguros, por exemplo, cara, a gente utilizou muito a estratégia de fake door. Coloca no aplicativo. Teve clique? Teve. Cara, tem 10 tipos de seguros. Qual que a gente vai lançar primeiro? Cara, coloca no aplicativo, vamos ver qual vai ter mais clique e vai ser o primeiro a ser lançado. Beleza. Colocamos lá, já escolhemos. Ah, vai ser o 1, 2 e 3 aqui, já escolhemos. Lançou. Então, assim, eu acho que aí é até um ponto legal, porque a gente volta naquela cultura de startup que você falou do 1 ao 10, só que numa empresa já mais consolidada. Cara, olha o insight para vocês aqui, galera, que estão ouvindo a gente, ó. Você que acha que é uma empresa grande, que não vai fazer teste, olha como a galera do Sem Parar, com uma base gigante, faz teste. Logicamente que vocês não devem ter aberto para os 7 milhões de tags, ou das pessoas que têm acesso ao aplicativo, que deve ser um recorte menor do que os 7 milhões, mas por uma parte dos aplicativos, vocês abriram uma janelinha ali, falaram, seguros, começaram a ver quem clica mais no que, e não vai ser o que eu vou decidir, deixa o meu cliente, que é quem está ali no dia a dia, decidir. Exato, eu acho que isso é um ponto que você também conecta com o que você falou da questão de cultura, que a gente estimula muito no Sem Parar, que é, cara, vamos testar, né? Assim, a gente não tá fazendo nada de errado, não estamos ofendendo ninguém, não. Cara, vamos testar, né? E aí passar uma mensagem para ele e falar, poxa, estamos testando, estamos construindo um produto, a gente queria saber a sua opinião, bacana, está na nossa lista de espera, assim que a gente puder liberar o produto, você vai ser o primeiro a receber o e-mail. Então, assim, a gente cria um relacionamento e o cara fala, não, beleza, tudo bem, entendi. Né? Então, eu acho que é essa dinâmica que a gente busca. E, cara, quando a gente fala nessa organização de inovação, que eu acho que é um negócio interessante talvez a gente entrar aqui agora, quando você pega, por exemplo, um iFood, ele tem, né, o core, mas ele também tem o que eles chamam de jet skis, né? Que são as pessoas que têm um budget diferente, vão testar várias coisas, muitas vão dar errado, vão iterar para melhorar a hipótese, algumas vão dar certo e vão passar por essas faixas aqui, né, tipo do 0 a 1, testei, do 1 para o 10, o 10 para o 100, né? Que é o que a gente chama de ambidestralidade, uma empresa ambidestral, ela consegue continuar melhorando o core, entregando resultado de curto prazo, ao mesmo tempo ela tem uma cabeça inovadora de criar novos negócios que talvez sejam adjacentes ao negócio principal. Quando você vai para uma Ambev, né, que a vida inteira dela foi de ser uma fábrica de cerveja, com uma boa distribuição e com um ótimo time de vendas. E eles, durante muitos anos, foram fazendo uma melhoria contínua, né? Até daí que vem todas as lições do Falcone de melhoria contínua, aquele grande case em Ambev, onde eles fizeram a fábrica ser mais eficiente, diminuir custo, né? O famoso orçamento base zero, fizeram a distribuição deles ser mais eficiente, com várias melhorias.
e fizeram a parte de venda deles também, que é um core, né, ser melhor também. Ao mesmo tempo, foram melhorando o core, mas testando várias outras coisas, né? Dali surgiu o Zé Delivery, que é um negócio adjacente ao core deles, que hoje eles trabalham vendendo para o B2B. Eles falaram, opa, tem muita gente se movimentando, o iFood ali está começando vendendo o B2C, você tem uma Easy Taxi aqui que está começando, depois o Uber, você não me pôs o Uber Eats, Rappi, se não me posicionar nesse mercado, eu vou perder espaço. E talvez os meus B2Bzinhos que eu vendo minha cerveja não tenham capacidade deles mesmos criarem um aplicativo para eles serem um canal de ajudar eles no sellout. Eles estão aprendendo no varejo, o bar, estão aprendendo a fazer isso. Então, e se eu testar aqui, deu fazer um aplicativo, que vai chamar lá o Zé Delivery, usar e ajudar e amplificar, né, dentro da minha própria base, que são esses 2 milhões ou mais de 2 milhões de pontos de venda que eles têm hoje, para aumentar o sellout deles, servir o meu cliente bem com cerveja gelada, que começou só com Ambev, e depois, né, eles ainda têm até outras marcas dentro do próprio aplicativo deles, que eu acho sensacional isso. Eu lembro que teve uma época que era uma grande discussão lá se vendia Heineken ou não, mas até onde eu sei tem muitos outros tipos de álcool que eles vendem lá hoje. Mas, cara, que funcionou bem essa inovação. E eu vejo que em grandes empresas é um grande desafio, ainda mais uma empresa de 20 anos, né? Nesse caso do Zé Delivery, eu acho que a grande sacada por trás, quando ele vendia para o B2B, depois para o B2C, né, o B2B2C, ele não tinha o contato do cliente. E aí, nessa estratégia, ele consegue construir o relacionamento com o cliente direto, e aí, né, como que vai ser o futuro disso para ele? Né? Assim, como que vai ser o B2B2C? Continua? Vamos focar só em B2C? Não é o caso, porque a distribuição dele é o que você falou, né? É uma das alavancas que ele tem. Mas eu acho que é uma sacada para conseguir estar perto e entender padrão de consumo. Exatamente, ter esse relacionamento, que é o que eu te falei de questão de pesquisa. Cara, assim, a gente solta uma pesquisa por semana. Cara, estamos falando com a base, pergunta o que você acha disso, o que você gostaria disso, e se fosse assim. Então, acho que é um aprendizado muito, muito rico. E quando você vem para a organização da empresa hoje, para pensar no core, no new core, né, que o new core talvez seja ainda coisa de adjacentes, e até inovação de mais longo prazo, coisas que vocês vão fazer. Como que funciona hoje a organização? Por exemplo, o seu próprio time de marketing está pensando no dia de hoje, no dia de amanhã, ou você tem um time de inovação dentro da estrutura da empresa que só está pensando nisso? Legal, eu diria que o time de inovação é todo o time, porque todas as frentes que a gente tem, elas passam por grandes evoluções. Né? E a gente tem que aprender e entender como que o mercado está evoluindo para a gente poder acompanhar. Então, acho que um bom caso aí é o caso do Free Flow, porque a gente nasceu com pagamento de pedágio. Legal. E hoje o pedágio está começando a mudar. A gente está vendo aqui, hoje como que é hoje, né? Você passa por uma praça de pedágio, você tem lá o pagamento manual, que é quem vai pagar em dinheiro, você tem o pagamento automático, que é quem está com sem parar. Isso. Legal. O que está acontecendo? Ou outra tag. O pagamento automático. Perfeito. E aí, você está migrando, né? Você está começando a construir um modelo onde é o Free Flow. O que é o Free Flow? Você tem um pórtico com câmeras, igual a câmera da Marginal, só que aqui é radar para multar. Tá. Pensa assim, ó, tem um pórtico com câmeras onde ele vai ler todos os veículos que passarem, então ele consegue ler. Se você tiver tag, ele vai ler sua tag. Se você não tiver tag, ele vai ler sua placa. Tá bom. Se você tiver tag, ele vai fazer a cobrança na sua tag. Tá. Bacana. Se você não tiver tag, você vai precisar entrar num site da concessionária, provavelmente você nem sabe qual que é a concessionária que você está viajando, porque né, as pessoas não conhecem, e efetuar o pagamento. Se você não efetuar o pagamento, multa. Entendi. Então, é um negócio... É um modelo parecido com o Chile. Exatamente. O Chile é muito forte. O Chile é um case que, inclusive, a gente foi para o Chile para estudar, para entender, mas é um modelo onde evoluiu. Cara, o pedágio a gente estava acostumado, né? Tava, teoricamente, na nossa zona de conforto. Cara, mudou. Então, acho que esse espírito, né? Porque você olha para a experiência do usuário, o tanto de trânsito que isso acumula numa rodovia, você precisar parar na praça de pedágio, pagar o pedágio, é uma loucura, cara. Pô, quando tem feriado, né, vou sair daqui para ir pro interior, eu passo ali na saída ali para Alphaville para pegar Castelo, cara, é uma loucura, aquilo ali tá tudo parado. Um, porque, de fato, é muita gente saindo, mas dois, porque as praças de pedágio acumulam muita gente parando. Então, só de você tirar essa fricção de uma rodovia é uma loucura, mas imagino que o caminho até lá é longo. É longo porque toda a malha pedagiada hoje está no modelo atual. Tem 3 praças que já estão no modelo Free Flow e tem testes acontecendo. Mas acho que esse é o ponto, né? Quando você pergunta de inovação, cara, a gente tem que estar com o olho aberto para todas as frentes.
né? Mas hoje, na tua área, como você divide o seu time para olhar isso? Ou é o time que olha o core também olha a inovação? O time que pensa o seguinte, o time que olha o core, que olha pedágio, tem que olhar e falar assim, cara, o pedágio vai mudar. Tá. O que a gente vai fazer? Com quem a gente vai falar? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que estudar? Vamos lá pro Chile para aprender? Então, acho que é nessa lógica de, cara, não tem um time de inovação, porque, inclusive, acho que seria difícil se tivesse um time de inovação, ele poder estimular os outros times e falar assim, ô, time, vem cá, você tá pensando nisso? Então muda, porque, cara, a minha inovação aqui é mais legal, olha aqui, ó. Eu acho que é difícil essa dinâmica. Mas você tem alguém que pensa, tipo, sei lá, de 0 a 6 meses, alguém que pensa de 6 meses para frente, quando você olha no tempo, e eu gosto muito de fazer isso em todas as empresas que de alguma maneira eu me passei, né? De ter alguém que é responsável de 0 a 6 meses, isso quer dizer o quê? Cara, você é responsável por bater o plano que a gente combinou nos próximos 6 meses. Você é o CPF que vai fazer isso. O teu papel é bater essa meta. Custe o que custar, né? Dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores, dentro do preto no branco, né? Sim. Custe o que custar, você vai ter que bater essa meta. E isso faz com que a pessoa pense muito no curto prazo. Agora, você ter um braço direito ou alguém que é tipo um par ou um pouco abaixo dessa pessoa, ou o contrário, né? Pensando de 6 meses para frente, de 6 a 18 meses, ou seja, sim, olhando no espectro de curto prazo, mas de médio prazo, mas com uma cabeça um pouco mais livre, onde ele entende o que está acontecendo no dia a dia, ele está participando das interações, ele está naquele time, mas mais orientado, beleza. Aqui o curto prazo, essa galera se garante, mas o que vai ser para frente, eu vou ter que criar projetos para garantir que isso vai acontecer. É desse jeito ou não? Não é assim. O que a gente tem é a segmentação do time, né, a divisão, e se tem um time responsável por um projeto, cara, ele vai do começo ao fim. Perfeito. E acho que o que ajuda nesse sentido que você está falando é que dentro da estrutura a gente tem uma dinâmica de, cara, sei lá, uma vez por mês, vamos lá apresentar o projeto para o time de liderança. E aí vamos todo mundo olhar e aí pensar, cara, mas e lá na frente? Putz, mas o cara de TI vai pensar na visão de TI, o cara de marketing, né? Então, assim, aí a gente consegue ter essa provocação para estimular e falar assim, cara, você está pensando no curto prazo, mas e o longo? Mas e lá na frente, como que vai ser? Então a gente tem que ter esse cuidado para garantir que, né, está alimentando a vaquinha leiteira hoje, mas está projetando o futuro. Né, não está sugando tudo e no futuro vai acabar. Exato, exatamente. Cara. Bom, e hoje como que eu adquiro Sem Parar? Cara, para adquirir o Sem Parar, você pode ir pelo site, né? Acho que tem uma facilidade ali legal que você compra pelo site, pode receber em casa, compra pelo site, pode retirar na loja. Tá. Então você fala, putz, eu vou precisar sair agora porque eu vou viajar. Cara, tô sem a tag por algum motivo, pode comprar aqui no site, pelo celular, passar na loja e retira. Mas acho que um grande diferencial nosso é que a gente tem um foco muito grande também em canal de distribuição offline, né? Então a gente tem aí mais de 10 mil pontos pelo Brasil que vendem o Sem Parar. Tanto lojas próprias quanto parceiros. Boa. Bom, mudando agora, né, um pouquinho, saindo da marca em si, falando um pouquinho mais de você, né? Acho que você tem uma história super legal, super bacana, estava nos primórdios da internet. E, cara... Vai entregar a idade, assim, pô. Pô, isso é novinho, pô. Ai. Mas, cara, falando um pouquinho aqui, né? A gente já passou por aqui, cara, pessoas de marketing, de vendas, cara, de produto, né? E que depois foram para marketing. Mas você nasceu no marketing, você se formou em marketing e foi trabalhar desde o começo nisso, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua carreira, né? Um pouquinho das marcas que você passou para a gente aprofundar ali um pouco do que eram essas marcas naquele momento. Eu acho que talvez um dos primeiros lugares que você foi trabalhar que foi o Mercado Livre. Isso, cara, 2004, né, que foi. Cara, Mercado Livre tinha começado, acho que se eu não me engano, 98, 99, não foi? Ou quase 2000. Aí veio a bolha, cara, os caras sobreviveram. Pô, você estava ali no comecinho do negócio, cara. Como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi isso. Por que você quis continuar indo para marketing? Como que você acabou caindo nesse negócio? Foi por acaso? Você conhecia alguém? Não, legal. Bom, primeiro, eu estava fazendo faculdade e aí o Mercado Livre estava contratando muita gente lá na faculdade para poder ajudar. E, inclusive, acho que uma estratégia que eles utilizaram no começo, eles contratavam estagiários de marketing para poder atuar na parte de relacionamento com o cliente, de atendimento, etc. Então, nos meus primeiros meses no Mercado Livre, foi numa área de suporte, né? Que a gente tinha em 2004, tinha uma preocupação muito grande dos produtos que seriam anunciados ali e como que a gente ia gerenciar o relacionamento entre o comprador e o vendedor. Né? Porque tinha muito assim, quanto que fica o valor da entrega pro meu CEP? 11, 99, tal, porque o cara tá passando o telefone para tentar fraudar. Então tinha um cuidado em cima disso e acho que foi muito legal começar por uma área mais operacional nesse sentido,
de entender o que estava por trás do Mercado Livre. Legal. Porque, cara, na época era um site de leilão, né? O mais forte era o leilão, não era como é hoje, que é o Marketplace, que você compra lá Nike Que é um e-commerce hoje, é uma Amazon. Exato. E aí surgiu a oportunidade de ir pro marketing, era o que eu estudava, o que eu queria fazer, mas assim, eu não tinha noção de onde eu estava entrando. Quantas pessoas tinham nessa época, você lembra, mais ou menos? No Mercado Livre? Devia ter umas 200, 300. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Legal. Aqui no Brasil. Isso contando com atendimento e tudo, né? E, na verdade, até menos. Acho que devia ser umas 100. A gente fala num prédio, ali aqui próximo, perto, na Arandua. Bom, e aí acho que o bacana foi ter a possibilidade pro marketing, eu não tinha noção de onde eu estava entrando, né? Eu lembro que nesse processo ali de, tava na área de operação, aí meu gestor ali da época falou, cara, tem uma vaga lá em marketing, eu falei, cara, já me candidatei, tô muito afim. Aí surgiu a oportunidade, eu fui para lá. Aí quando eu cheguei, o time de marketing perguntando, né, o meu líder na época me contando, falou assim, cara, então, como que funciona aqui? Ó, a gente paga por clique. Eu falei assim, cara, como assim clique? Porque quando você clica o mouse aqui, ó, tem um contabilizador, e aí essa empresa que tá por trás, que é Google e Yahoo, vai contabilizar e vai cobrar a gente. Eu falei, cara, mas a gente não tá, qual é o risco disso? Quantas pessoas vão clicar e tal? Não, cara, calma, você vai entender. Exato. Não, assim, nessa época, acho que até isso é muito legal, assim, na época que eu estava no Mercado Livre, acho que tinha poucos anunciantes, assim, que faziam links patrocinados, né? O Mercado Livre era conhecido por ter todas as palavras do mundo sendo bidadas no Mercado Livre, né? Compre sua mãe no Mercado Livre, compre... Porque qual que era a nossa estratégia? Cara, o clique era muito barato, assim, 3 centavos. Que loucura. 5 centavos. E a gente falava, cara, vamos ter todas as palavras, a gente vai gerar tráfego pro Mercado Livre, o que for ruim, a gente bloqueia, né? Palavra negativa, a gente tira. Não tinha essa opção de bloquear, como é hoje, né? Era outra coisa. Então, a gente criou um robozinho que fala assim, cara, vamos fazer palavra? Vamos. A mais A. A mais A mais A. A mais A mais B. A mais A mais C. E blum, rodava isso. Vários... Era palavra que não tinha nada a ver. E alguns até tinham. Você fala assim, putz, aqui é um modelo de um negócio que a gente nem sabia. Então, assim, eram listas e listas e listas de Excel para subir palavra-chave. Exato. E a gestão disso tudo muito manual, né? Cara, pro Google a gente mandava o Excel por e-mail, aí ele recebia, aí eles faziam alteração, aí depois mandava pra gente, ó, deu certo, isso aqui não deu certo. Acho que foi um movimento muito legal no sentido de conseguir acompanhar essa evolução. Google nos Estados Unidos, não tinha nem no Brasil. Era via Estados Unidos, mas aí inclusive fui na festa de abertura do Google aqui no Brasil, devia ter umas 20 pessoas lá, na brincadeira. Mas estava começando realmente, então foi na fase muito inicial que eles lançaram. No começo, inclusive, era assim, cara, ou você paga 5 ou você paga 15 centavos, você escolhe. Depois que entrou o leilão, aí você podia escolher, aí o CTR influenciava o bid. Eu lembro até que teve quando entrou essa regra do CTR influenciar, cara, nosso CPC caiu para 3 centavos, assim. Tipo, o CTR, para quem não entende, é o click-through rate. Na verdade, assim, quanto mais qualidade ou quanto mais relevante for o seu anúncio para quem está vendo, a cada 1000 impressões, mais gente vai clicar. E se mais gente clica, o algoritmo do Google entende que aquele anúncio é mais relevante para aquela pessoa e, portanto, ele tá ok em cobrar menos de você, porque você é mais relevante para o cara. E no final ele tá ganhando mais, porque com o mesmo volume de impressões ele vai ter mais clique e aí ele vai ganhar mais dinheiro. Legal. E aí, acho que só para, né, assim, acho que qual que foi o desafio do Mercado Livre ali naquela época era, cara, um marketplace / e-commerce, as pessoas ainda não têm um nível de confiança muito grande, aí que nasceu o Mercado Pago, né, para ter um pouco mais de segurança entre a transação do comprador e do vendedor. E, cara, a gente era um dos maiores anunciantes, era o maior anunciante da internet, né? Todos os portais que você ia tinha Mercado Livre e etc. Acho que foi uma experiência muito bacana, porque eu consegui passar por todas as áreas lá dentro. Perfeito. Né? Então, putz, fui responsável pela parte de links patrocinados, depois as negociações com os grandes portais, depois a parte de CRM. Quando o portal era relevante pra caramba. Cara, o portal era muito relevante. Muito relevante. Fazer, assim, ó, MSN nessa época, cara, era muito forte, muito forte. Ah, o UOL... bizarro, porque todo mundo teve, pelo menos em São Paulo, teve conta no UOL. Exato, mas eu vou te falar que, cara, o discador era o UOL. Exato. E daí você tinha o e-mail, não sei o que, @uol.com.br, daí você tinha que entrar no site deles, na homepage, pra lá no canto usar o e-mail, uma loucura. No Hotmail, cara, era forte pra caramba. Zipmail veio logo antes, eu acho, né? Era antes, as primeiras antes. Né? Mas é isso, então acho que o Mercado Livre foi bacana por isso, né? Assim, é uma empresa que tem um know-how do negócio muito grande, uma execução muito forte, uma questão de priorização muito forte. Eu lembro que na época eu olhava e falava assim, cara, o Mercado Livre ali a gente fazendo a mesma, né, fazendo mais do mesmo, mas bem feito. Eu olhava pro lado, cara, buscar pé, comprando um milhão de empresas, e eu falava, cara, o que é isso, né? E como é que foi trabalhar com o Célio todo?
Cara, foi maravilhoso, assim. Nessa época que eu comecei lá, que eu era estagiário, eu sentava na frente dele. E, cara, eu escutava ele fazer call desde, cara, tô negociando coisa pequena até negociando coisa grande. E era um aprendizado, assim, foi uma escola, assim. Inclusive, recentemente eu mandei um e-mail pra ele, assim, até agradecendo, porque, cara, pra mim foi uma... Trabalhar com ele, estar ali próximo, foi uma escola. Inclusive, galera, ó, temos um podcast aqui que a gente gravou com o Stélio Tolda, já é mais antigo, mas se você procurar aí no Spotify, Stélio Tolda Podcast, vai estar aqui com a gente, papo super bacana. Foi no Extremos? Papo de gestão. Não lembro, mas procura aí, Stélio Tolda. Foi super bacana o papo com ele. Eu recomendo, eu já escutei também. E depois, como é que foi os movimentos aí que foram relevantes? Né? Cara, aí que eu vejo o seguinte, né? Acho que no Mercado Livre eu consegui construir uma base legal ali de marketing, de digital, de internet, principalmente de e-commerce, né? E aí depois surgiram outras oportunidades, né? Vou passar aqui, acho que a da Fit foi um case muito bacana. Você estava lá desde o começo? Eu entrei, a da Fit não tinha um ano, assim, acho que estavam 8 meses, assim, de lançamento. Já tinham colocado o nome? Já tinham colocado o nome. Daniel Fittipaldi. Exato, já tinha. Estagiário que estava procurando o nome. Exato. Essa história é boa. Da Fit só se chama da Fit porque tinha uma pessoa lá que chamava Daniel Fittipaldi. E daí eles estavam pensando em nome, e falaram, cara, pega esse daí, ó, da Fit, Daniel Fittipaldi, que loucura. Exato. Foi isso mesmo. É verdade? É verdade. É verdade. E, cara, acho que aí a da Fit foi um desafio muito bacana, assim, né? No sentido de construir também um e-commerce de moda na América Latina, com um investidor muito agressivo que você conhece bem. Sim. No sentido de, cara, eu vou investir bastante, mas eu quero muito retorno, né? E, assim, o retorno, no caso, a gente tem um business plan, no começo com certeza vai queimar dinheiro, e em algum momento esse negócio precisa ficar positivo, né? Então acho que foi muito bacana a expansão de negócio, considerando que, cara, naquela época ninguém comprava vestido pela internet, né? Era muito pouco. Quem quer comprar, sei lá, um Scarpan, que é difícil pra caramba, tem que experimentar, ver se vai servir. 2010, 2010, né? Acho que foi 10, agora não sei. Mas foi, cara, tinha alguns meses, assim. Eu lembro que começaram eu lembro das propagandas na TV. Então, a propaganda do carteiro, né? Exato. Carteiro. Essa aí eu já dava lá. Genial. E aí acho que assim, construir essa educação pro mercado de, cara, comprar um produto que eu não comprava antes, nosso principal concorrente era o shopping, né? Sim. E aí a gente precisava criar um valor pro cliente de falar assim, cara, você compra 3 números. Se você escolhe o que ficou melhor, se você não gostou, você cancela, óbvio que você vai devolver 2 opções, a gente vai da sua casa e busca. Então era um custo operacional alto, mas era um investimento de educação, para o cliente se acostumar e depois passar a comprar mais, né? E aí você olha o LTV, aí a recorrência vai começando a aumentar. Então acho que foi um desafio muito legal aí dessa expansão e crescimento. Né? Depois veio a oportunidade do Viva Real, também foi muito bacana, trabalhar com o Brian, com o Lucas. Com o Lucas, grande Lucas Monte. Também grandes professores. Na Nomad. Exato. E lá, cara, você ficou até a venda do grupo ou não? Fiquei. Ficou até a venda? Fiquei. Até a fusão com o Zap. Depois, para a venda do OLX, eu já não estava mais. E aí, acho que também o grande desafio é naquele link que eu fiz no início. Transformação. Cara, Viva Real chegou primeiro com vários competidores maiores, com mais grana, que era o Zap, por exemplo. Sim. Então, assim, cara, a gente tem que fazer dentro de casa, se virar e fazer o negócio acontecer. E acho que o grande quê da transformação foi, do lado B2C, a gente investiu muito em SEO e aplicativo, porque naquela época, hoje todo mundo tem aplicativo, naquela época, né, assim, na época da Fit a gente também estava acostumado. Mas, cara, era poucas empresas que falavam de aplicativo. E o Viva Real, cara, sempre investindo muito em aplicativo para ter porque a compra do imóvel é de longo prazo. Sim. Então o cliente guarda o aplicativo no bolso, quando ele vai lembrar de ver, putz, é Viva Real. Então acho que foi um diferencial muito grande. Sim. E aí na frente de SEO também foi muito bom, né? Porque a gente fez a estratégia de planos lá, onde as imobiliárias podiam colocar todos os imóveis dela. Por quê? Porque isso ia alimentar o nosso site, a gente tinha mais conteúdo, a gente indexava melhor. Perfeito. E aí do lado B2B, muito forte em educação, né? Para corretores, imobiliárias e incorporadoras, cara, como que eles aprendem a fazer a gestão, investimento em marketing online, que seria no caso do Viva Real, mas com gestão e controle. Perfeito. Né? Para entender como que estava funcionando. Cara, também foi uma experiência muito bacana ali de construção e crescimento rápido, né? Virado. Fiquei lá, acho que 3 anos e também, assim, quando eu entrei era uma coisa, quando eu saí era outra, e passar por isso é muito bacana. Virado. E, cara, qual que foi o maior perrengue aí que você passou em todos esses seus desafios? Porque você pegou ali Mercado Livre no comecinho, onde tudo era mato, aprendendo o mercado, a maturidade estava super baixa, o tanto de usuários na internet ainda era baixo e tal. Daí você passa para dar fit com o investidor agressivo, muita pressão, vamos crescer, em algum momento vamos rentabilizar isso.
depois passa por uma OLX que já estava num momento também diferente, mas também de muito crescimento, Conta Azul também. Agora você para diferente. Qual que foi o maior perrengue aí na tua história que você se lembra, assim, que você fala, esse dia foi perrengue, cara? Uma história engraçada. Cara, acho que, né, assim, acho que um ponto interessante ali, logo do começo, que como era a questão de marketing digital ainda era muito novo, então, cara, ninguém entendia, não conhecia como funcionava, né? E aí foi o caso que eu te contei ali do banner, que cara, a gente estava fazendo uma campanha no portal, tinha uma agência intermediando, e aí quando a gente foi fazer a comunicação, a gente falou assim, então vou te mandar o banner e tal, qual que é seu e-mail? Daí ele falou, não, meu endereço é esse, aí mandou o endereço do escritório. Ele falou, não, cara, eu vou te mandar de forma digital, né? Eu não consigo te mandar por endereço, não vou te mandar num disquete, né? Eu vou te mandar não, mas não é um banner impresso, não é, né? Então essa confusão aí, acho que era engraçado. Mas acho que pensando em perrengue mesmo, eu não sei se é perrengue, mas eu acho que é mais assim, a questão de construção de entender, né? Porque eu tenho um perfil que eu passei por negócios muito distintos, fazendo uma coisa parecida, que é, cara, o marketing e o growth da empresa, né? Então, aprender e entender do segmento específico, eu acho que foram situações muito boas, né? Por exemplo, sair do Mercado Livre, depois da próxima empresa que eu fui trabalhar no IG, logo na sequência. Cara, do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, que pra mim foi um aprendizado muito bom. Mas eu cheguei com a cabeça no Mercado Livre. Cara, não, tá errado. Cara, os primeiros meses ali batendo cabeça pra conseguir me entender, me encaixar. Não, putz, agora entendi, então vamos por esse caminho aqui. Então acho que foi, né, logo no começo da carreira, me deu um aprendizado legal, porque cada negócio que eu entro, cara, tem um ciclo, a moda. Cara, moda tem o ciclo de lançamento, de outlet. Então tem que entender e aprender isso. Então, para mim, acho que foi isso bacana, muita construção. Isso que você trouxe, eu acho que é um negócio muito legal, né? Toda mudança que você tem de empresa, de setor, de indústria, cada setor, cada indústria tem uma dinâmica diferente. E não só a dinâmica diferente do setor, você também tem a cultura da empresa e o histórico do porquê aquilo e dos problemas que estão lá são os problemas que são. Quando você entra de fora, que você é sangue novo, tudo te chama atenção aos olhos. Você fala, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Lá no outro lugar que eu fazia, né, quando você é mais inocente, que nem você falou, que era onde você bateu um pouco mais de cabeça ali no IG, e isso também aconteceu comigo algumas vezes. Você fala, não, aqui tá errado, ali tá errado. Não, putz, isso deveria ser feito desse jeito. E na verdade você esquece de, opa, calma. Tem um histórico, tem um porquê isso é desse jeito. Quer dizer que eu preciso aceitar? Não. Só que a pessoa que tá ali, ela não é burra. Se ela fosse burra, ela não estaria mais ali. Não tá ali por acaso, né? Exato. Uma coisa aconteceu para aquilo ser daquele jeito. Exato. Pode ser que foi um erro, beleza. Mas pode ser que foi realmente uma decisão, um contexto, etc. Exato. E tem que entender esse contexto. E muitas vezes quando, principalmente pessoas mais novas que estão fazendo a primeira, segunda movimentação de carreira, ou até pessoas que são líderes, mas estão fazendo uma movimentação grande e não entram para entender o histórico do porquê as coisas são como são, e saber que nem tudo é perfeito, que nunca vai ser perfeito, elas acabam, né, tomando um calor aí, batendo muita cabeça, que talvez não precisariam bater cabeça naquele momento que estão passando. Né? Eu concordo, mas aí também tem um contraponto que é o seguinte, né? Você, quando você entra como líder de uma empresa, você também tem que fazer mudanças, tem que dar o seu direcionamento. Sim. E aí acho que eu volto para um ponto que é o equilíbrio, assim, né, cara? Como que você consegue equilibrar o que tá daquele jeito, que deveria ser daquele jeito mesmo, e o que tá daquele jeito que não, cara? Realmente, o que eu tô pensando aqui, dá para fazer uma coisa melhor, dá para otimizar. Então acho que esse equilíbrio também é importante, né? Concordo 100%. Muito bom. Quais são as características imprescindíveis que você procura num profissional de marketing quando você vai contratar para o seu time? Cara, eu procuro um lado analítico, né? E aí tem o lado analítico no sentido de, cara, o cara vai trabalhar com dados, então é um nível. Tá. Não, cara, um cara é um cara de design, tudo bem, mas ele tem que ter um mínimo de capacidade analítica para entender algumas coisas como funcionam, né? Então acho que o lado analítico é importante. O lado de criatividade, e aí não no sentido de, vou criar um banner legal, diferente e tal, mas criatividade no sentido assim, cara, eu consigo ter ideia, pensar, resolver problema rápido, né? Assim, eu tenho uma... Independente do problema, você consegue ver de vários pontos diferentes como resolver. E eu acho que criatividade resolve isso, né? Assim, E aí o outro ponto é a questão de resiliência / execução, né? Então assim, cara, o mercado muda muito, a dinâmica muda muito. Assim, semana passada eu tinha priorizado uma coisa que hoje eu despriorizei. E semana que vem eu vou ter que priorizar outra. Então, isso acontece. Não vamos sofrer. Cara, vamos conversar, vamos alinhar e vamos em frente. Então, acho que uma questão de resiliência, de entender que as coisas mudam, é importante. Boa. E a execução. Cara, e acho que a execução tem que ser... Pra mim é o principal no final. Porque, cara, quem faz, entrega, né? Então, acho que esse é o ponto. Cara, a gente já recebeu alguns CMOs aqui, uma pergunta que sempre volta à tona, que é branding versus performance.
sempre existe esse cabo de guerra, né? Qual que é a sua opinião, sua visão sobre branding versus performance? Como que vocês tratam isso dentro lá do Sem Parar hoje? Boa. Seguinte, para mim, performance é quando você faz um esforço de investimento ou alguma ação e você tem muito bem mensurado qual é o resultado, né? Então você fala, putz, eu vou investir aqui 100 mil, vou vender tanto, meu CAC vai ser tanto, putz, beleza, faz sentido. Então para mim isso é performance, né? É venda com gestão de custo bem alinhada. Branding para mim é a experiência que o cliente tem com você, né? E aí, o que significa isso? Cara, de uma comunicação que eu vou fazer, tá seguindo meu brand book, meu tom e voz tá alinhado, eu tô conseguindo ser atrativo pro cliente, eu tô falando com ele na hora certa, etc, etc. Então é a experiência que ele tem, tanto fora do seu ambiente, a partir do momento que ele vai numa loja do shopping Iguatemi, na loja do Sem Parar, pede uma tag, o atendente trata ele bem, aí fala para ele acessar o aplicativo, ele acessa o aplicativo. Então, isso tudo para mim é o branding, né? E aí, dentro do branding, tem uma categoria de awareness. Perfeito. Né? Que aí, dentro do awareness, você vai fazer ação e investimento e falar assim, cara, eu preciso que minha marca seja mais conhecida. Eu preciso que as pessoas conheçam os seguros aqui dentro do Sem Parar. E aí, é uma outra categoria que, sim, necessita de investimento. Vou escolher o canal, a forma, a mensagem, para conseguir alcançar o público. E aí, a gente olha muito para alcance e frequência. Né? Quanto que eu estou conseguindo impactar esse público. Então, essa é a minha lógica. E aí, quando eu falo de awareness, aqui, esse investimento de awareness e performance, eu acho que tem muito a ver, né? Porque na Casa da Fit, por exemplo, cara, a gente fazia muito investimento online. Cara, a gente tinha um puta awareness, né? Sim. Beleza, então, assim, no nosso racional na época é, cara, eu vou investir o máximo possível que eu conseguir em performance, cara, meu awareness tá muito alto. Cara, a gente foi durante 2 anos o maior anunciante da internet. Então, é nessa linha. Quando você vai fazer um investimento só de awareness, você fala, putz, eu preciso divulgar seguros, vou fazer uma campanha. Cara, qual que é o meu objetivo? Eu quero falar com o público de São Paulo. Quanto alcance que eu quero ter? Quanto dentro do meu público, quanto que eu quero conseguir alcançar? Qual é a frequência que eu quero ter? Aí você faz esse racional. E aí, cara, qual é o call to action aqui? Né? Eu quero ter algum call to action no final? Ou eu quero simplesmente, cara, eu vou comunicar. E aí depois eu faço uma pesquisa para entender se o público entendeu o que eu falei ou não. Né? Então, por exemplo, hoje no Sem Parar a gente roda a cada 3 meses uma pesquisa de conhecimento de marca. Para entender se as pessoas conhecem, o quanto conhecem, e aí tem uma divisão por região e tal, né, público. Se consideram comprar nossa marca e os produtos que a gente está divulgando aqui, né, as comunicações que a gente tem feito, está causando o impacto que a gente gostaria. E como que você divide esse investimento? Ou não tem regra certa? Depende do momento? Cara, o investimento de performance está baseado no meu crescimento de vendas. Né? Eu faço a conta de quanto que eu preciso vender, quanto que eu preciso investir, isso aqui tá seguro aqui. Se existe alguma movimentação de, conseguir otimizar, tem como salvar, ou quero investir mais. Decisão nossa. Tá. E aí a campanha de awareness é, poxa, eu vou lançar um produto, eu tenho uma necessidade de fazer uma comunicação. Mas não tem 5% não. da verba de marketing, 10%. Não. É mais pontual mesmo. Para nós não é essa a regra. A regra é, cara, existe a necessidade? Por quê? Então tá, vamos fazer. Tá. Muito bom, muito bom. Bom, passa rápido quando o papo é bom, né, galera? Para mim, passou assim, ó, num estalar de dedos. E, cara, indo pra reta final aqui, que eu chamo de bate-bola, tipo Maria Gabriela, sabe? Sei. Faça a pergunta, você responde rápido. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas para você, pra gente fazer esse bate-bola. Pode bater a bola, mas dar uma desenvolvida também se você quiser, tá? Tá bom. O que constrói um bom gestor? Cara, um bom gestor é construído por, cara, conhecer do negócio, conhecer de pessoas e execução. Boa. Qual foi a última coisa de marketing que você aprendeu? Cara, a última coisa de marketing que eu aprendi, acho que não foi talvez um aprendizado, mas foi uma renovação de aprendizado, que foi o seguinte: há 2 semanas atrás a gente estava num dilema ali, numa decisão que a gente tinha que tomar, e aí a gente foi até uma loja física e passamos lá 4 horas na loja física, falando com o cliente, perguntando, cara, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E se fosse assim, se fosse assado? E aí o que renovou meu aprendizado foi, cara, barriga no balcão. Né? A gente tem que estar próximo do cliente, e a gente fala, faz pesquisa? Faço, uma vez por semana. Cara, mas eu não tô lá olhando no olho, apertando a mão. O cliente vir fazer um comentário, putz, isso aqui eu achei legal. Cara, isso aqui, putz, vocês comeram bola. Então acho que esse ponto, barriga no balcão, pra mim, é uma renovação de aprendizado importante. Tem algum profissional de marketing que te marcou na tua carreira, que você fala, pô, esse cara é muito bom? Cara, você comentou do Estélio, mas eu na época do Mercado Livre, acho que o meu chefe da época lá, que era o Ellison Lemos, não sei se você conhece, cara, foi um cara que me ensinou... Ellison Lemos. Me ensinou, inclusive ele foi iFood também. Me ensinou bastante naquela época, assim, um cara que tinha pra aquela época, um baita conhecimento, um baita gestor, e com certeza é um cara que foi bastante inspiração aí pra minha carreira. E uma marca nacional e uma internacional que você admira muito em termos de posicionamento de marca?
Cara, em termos de posicionamento de marca, eu acho que tem uma que tá mais recente agora na minha cabeça, que é a BYD, de carros elétricos. Legal. Cara, eu acho que assim, o que eles estão fazendo um trabalho muito bacana de chegada local, né? Eles já estão no Brasil faz bastante tempo. Eles entraram com um tipo de produto, entenderam do mercado, entenderam distribuição, cara, agora chegam com uma força violenta para fazer uma educação no mercado de carro elétrico, para um ticket que é alto, né? Assim, cara, fazendo um esforço de chegada no país, para um produto que custa, sei lá, de 100 a 500 mil reais, cara, é uma decisão super importante, né? Então, acho que a forma como eles estão chegando, o impacto que eles estão causando, sabe, entre as top 10 montadoras que mais estão vendendo, cara, para mim é um case de chegada de marca muito, muito, muito relevante, sabe? Irado. Cara, e nacional, eu acho que, putz, pensando aqui, acho que, cara, sem parar, né? Assim, sem puxar sardinha, de verdade. Eu acho muito bacana, porque assim, a forma como o sinônimo de categoria é construído, e eu acho que tem, e assim, a gente fala de sinônimo de categoria, a gente fala Bombril, Gillette. Cara, mas sem parar é isso. É isso. É isso. Né? E assim, O nome é muito bom, o jeito, cara, assim... Acho que o nome é muito bom, a forma como a gente constrói esse posicionamento, né, de geração de valor para o cliente, de, cara, você livre em movimento, é isso, assim, cara, é sem parar. Irado. Fala um livro aí que te marcou, que você gosta, seja de negócios ou não, e que você recomendaria aqui pra galera ler. Cara, acho que tem um livro de negócios que eu li recentemente pela segunda vez, que é o da Netflix. Cara, eu acho que é muito, muito, muito bacana, que conta da cultura dele, esqueci agora exatamente. A regra é não ter regras. A regra é não ter regras, exato. E tem um outro que eu li no começo da pandemia, que foi muito bom, assim, mais de equilíbrio mental, saúde mental, que é o que você só vê quando você desacelera. É alguma coisa assim. Legal. Cara, é muito legal, um livro super fácil, e eu acho que ele faz realmente você refletir as coisas, que onde você está colocando energia, né, qual que está ao seu redor, o que está te fazendo bem, e eu acho que foi um livro muito bacana aí, que ajudou a, inclusive, manter a saúde mental durante a pandemia, né, que foi... Boa. Se você pudesse voltar no tempo e te dar um conselho quando você estava começando, o que você diria para você mesmo? Cara, tenha confiança, siga seu instinto, porque, né, assim, se a gente não for louco, acho que seguir nosso instinto, pode parecer que em alguns momentos a gente vai fazer besteira, mas, cara, tem que seguir muito confiante, porque a gente chega lá. Boa. Quer deixar um recado aqui pra turma? Não, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi ótimo bater o papo aqui. É isso, valeu. Boa. E galera, olha só, antes de eu finalizar aqui, fiquei sabendo que você trouxe um negócio aí pra gente, hein? Como que a gente faz pra gente seguir você ou Sem Parar? Olha só, cara. Presentinho da Sem Parar. Boa. Caramba. Kitzinho aí pra você colocar dentro do seu carro. Conta aí como que faz pra seguir vocês. Cara, eu tô no LinkedIn, Gabriel Porto. E o Sem Parar tá em todas as redes sociais, né? TikTok, Instagram e LinkedIn também. Boa. Irado, hein? TikTok, todos os lugares. Boa. Exato. E aqui, vamos ver o que tem aqui. Eu tô curioso, a galera também tá. Aí sim, ó, ainda vem com o abridorzinho aqui, ó. Ainda lá. Irado. Obrigado, viu? Ó. Sem Parar, galera. Bom, pessoal, mais uma vez, agradeço vocês que estão ouvindo a gente. Te convido a seguir a gente, ativar o sininho lá no Spotify, mandar e compartilhar para os seus amigos esse podcast sensacional. E vejo vocês no próximo episódio, galera. Grande abraço. Valeu!